Vou trazer uma reportagem agora que é, na verdade, um alerta. Infelizmente, a gente tem percebido isso e um levantamento aponta o que nós noticiamos muitas vezes aqui dentro do Balanço Geral. Você vai ver que um trabalho feito pelo Hospital de Base mostra um dado muito preocupante. 35% dos pacientes idosos atendidos na instituição, gente, foram vítimas de agressão física, exatamente uma covardia contra os nossos idosos. Mas nesta reportagem vamos ver também que eles sofrem outros tipos de violência, além da física, como a psicológica e até o abandono da família. Acompanhe comigo. A população idosa na região e em todo o Brasil tem crescido nos últimos anos. Com isso, aumenta também a preocupação com os cuidados e a proteção desse público. O Junho Violeta destaca a importância de prevenir e combater a violência contra as pessoas idosas. Uma campanha que busca conscientizar e sensibilizar toda a sociedade sobre o tema. Um idoso que depois de sofrer um tipo de violência que aumentou aqui, que é o abandono, a gente não dispõe de lugares adequados para recebê-lo. Então tem muitos idosos que têm ficado abandonados aqui por condições inúmeras. Às vezes não tem familiar mesmo e às vezes a família não tem condições de recebê-lo. Então, mas assim, o cuidado do idoso, a responsabilidade do idoso, ele não é só da família, né? Ele é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade da sociedade. Mais de um terço dos pacientes aqui do Hospital de Base tem mais de 70 anos de idade. E grande parte desses atendimentos está relacionado a algum tipo de violência, desde agressões físicas até mesmo psicológicas. De acordo com o hospital, 35% dos atendimentos são originados por violência física e 10% por negligência. Outro dado alarmante são os casos de tentativa de suicídio entre idosos. Em 2025, o número representa 41% dos atendimentos no hospital, um aumento de 50% em relação ao ano passado. A maioria dos casos está diretamente ligada à depressão. Os dados estatísticos, né, que a gente tem aqui no hospital é que o número de suicídios aumentou nesse último ano e está relacionado a isso. Então, precisa também fazer treinamento dos profissionais de saúde, mas conscientização de uma população, né, dos familiares, de quem tem um idoso em casa, quais são as melhores medidas para protegê-los desse quadro, né, quais são os sintomas, os sinais que vai fazer a gente pensar que um idoso está depressivo, está pensando em cometer uma tentativa de suicídio, né? E aí poder agir antes que essa violência, esse ato aconteça. Por conta disso, grupos têm oferecido apoio a idosos que enfrentam a depressão. Nesta igreja em Rio Preto, a maioria de quem procura ajuda é formada pelo público da melhor idade. Nós temos visto que o aumento tem sido muito grande de pessoas idosas com depressão e com desejo de suicídio, pessoas que perderam autonomia, idosos que têm capacidade física ou se sente sozinho por algum perca familiar. E a gente está prontos para ajudar essas pessoas. Mesmo com as dificuldades, o grupo tem conseguido mobilizar cada vez mais pessoas para ajudar os idosos. Afinal, esse é um público que precisa e merece muito cuidado. Essas pessoas elas precisam de cuidado, de amor, como você mesmo mencionou. E nós temos muito para dar para eles. Nós temos o número do SOS Depressão, o WhatsApp também, que ele pode entrar em contato e totalmente gratuito. É uma coisa que vai ter uma pessoa capacitada para ouvir e que vai ajudar ela a sair dessa situação que ela está vivendo. Olha, é muito triste, mas é uma realidade presente, né? Principalmente, você vê isso até no próprio hospital. Pelo Estatuto do Idoso, né? A pessoa não pode ficar sozinha no leito. Assim como menores não podem ficar desacompanhados, o idoso também não pode. Ele tem que ter a presença ali de um familiar ou então de um cuidador. E, gente, quando um idoso é internado, você não imagina. Eu falo quando existem famílias, né, desestruturadas, né, famílias que não são funcionais. O terror que começa a ocorrer entre filho, filhas, noras, né, netos. Ninguém quer ficar com o idoso no leito hospitalar. Simples assim.
porque eu tenho minha ocupação, eu não posso perder minha academia, eu não posso perder, né, o meu passeio de bicicleta, mas domingo eu vou ter que ficar com o meu pai no hospital. É uma covardia o que muitas vezes acontece. E feliz da família abençoada aquela que cuida, né, dos seus idosos e que fica não só no leito hospitalar, mas que mantém o contato, o zelo, o carinho, o respeito, porque muitas vezes o idoso, quando ele deixa de ser produtivo no sentido econômico, né, e até de físico, né, ele tem limitações. Eu não posso mais ficar com meu pai, não posso ficar com minha mãe, a minha vida é muito conturbada, eu vou ter que dar um jeito nisso, porque eu já ouvi de uma pessoa dizer o seguinte, o meu pai já não está servindo para nada, é uma falta de respeito isso com quem trabalhou a vida inteira, tem que cuidar, tem que zelar e tem que respeitar. Infelizmente a gente vê esses casos cada vez mais. Olha só, o WhatsApp do Projeto Amparo aí, ao idoso, é o 11, anota para vocês caso você precisar, é o 11 3573 3662. Vou repetir, 11, tá bom? 3573 3662 e respeito, tá bom? Respeito àquele que sempre cuidou e zelou de você.